Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos, amém, igreja? Vocês estão bem? Acho que tá, né? Com esse friozinho, mas glória a Deus que estamos aqui na casa do Senhor, com muita alegria no nosso coração, para nós dedicarmos mais um tempo na sua presença, esse culto de louvor e adoração a Deus. Vamos ficar de pé, igreja. E enquanto alguns estão chegando, né? Você pode cumprimentar, dar um abraço, uma boa noite, desejar um culto abençoado para esse irmão aí que está do seu lado, para essa irmã que está pertinho aí de você. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Como é bom nós estarmos juntos. Sejam bem-vindos na casa de Deus. Já cumprimentou aí umas 50 pessoas? Que bom que vocês estão aqui, nossos irmãos também, de repente acompanhando a transmissão. Vamos lá, vamos ler um texto da palavra de Deus. Se você tiver sua Bíblia, pode acompanhar, ou nós temos aí na projeção, que é uma linguagem só, fica mais fácil de todos terem uma só versão. Primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, queridos irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, porque ela está dizendo para mim e para você que nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa é a igreja de Jesus. Nós estamos entre hoje e o próximo domingo celebrando os 72 anos de existência da nossa igreja. Quem tem mais de 72 anos aqui, ó? Levanta a mão. Alguns irmãos, alguns não querem levantar, né? Alguns ficam assim. Ele falou o quê? O vô dele? O vô dele tem mais de 72. É, tem muita gente assim, viu, Filipinho? Tem muita gente assim. E quem tem menos de 72? A maioria, né? Mas olha só, independente de idade, nós somos povo de Deus. Você pode falar para quem está do seu lado: você é povo de Deus. Pega na mão de quem está do seu lado. Vamos orar, queridos. Vamos ter esse momento de comunhão, de agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui na casa dele, né? Vamos falar com o Senhor, que seja um tempo muito especial. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, se conecte aí com Deus, se concentre com Deus, e eu tenho certeza, será um tempo muito abençoado. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite. Nós queremos Te exaltar, glorificar o Teu nome, porque nós podemos, como igreja, se reunir, ó Deus, para celebrar ao Senhor. E nesta noite, ó Pai, nós queremos nos render a Ti, nós queremos entregar o nosso louvor, a nossa oração, a nossa adoração, que realmente tudo que nós fizermos seja para exaltar ao Senhor, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, abrimos o nosso coração para que tudo o que acontecer aqui neste lugar, Teu povo seja edificado, nós sejamos transformados, Pai, através da oração, da palavra,
das orações, da apresentação do coral, ó Deus, dos louvores, tudo, Senhor. Nós queremos que o Senhor seja exaltado e o teu povo seja edificado, Senhor. Que seja uma noite marcante nas nossas vidas, seja uma noite especial, porque nós também estamos aqui para agradecer 72 anos de existência da nossa igreja. Este agradecimento vai se estender até o próximo domingo, mas desde já nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, porque é o Senhor que tem sustentado esta casa de oração, Pai. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue à nossa frente, dirigindo os nossos passos, conduzindo, ó Deus, as nossas vidas, esta amada igreja, este rebanho que se encontra aqui neste lugar. Que o Senhor vá à frente, conduzindo todas as coisas, Pai, para que o teu nome aqui neste lugar continue sendo exaltado, continue sendo glorificado, Pai. Nós oramos e agradecemos, porque temos a certeza de que grandes coisas o Senhor fará em nós e através de nós nesta noite. Oramos assim agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, vamos louvar a Deus. Graça e paz a toda a igreja, amém? A palavra do Senhor diz assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, amém? O seu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, amém? Glória a Deus. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, 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 guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. A igreja está olhando, meu socorro vem de Deus, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Diga assim: Ele é seu lugar seguro, meu lugar seguro, minha proteção, todo poder
o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono. Estou olhando, estou olhando para os montes. Meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes. Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Aleluias. Aquele que te guarda não dorme, amém? Glória a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais forte? Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E Ele é o guarda de Israel, é Ele que está conosco. Você crê assim, amém, queridos? Ele está presente para nos proteger, para nos guardar. E eu queria aproveitar esse momento de nós fazermos um tempo de intercessão de nossas situações, né? Às vezes os desafios que você traz no dia a dia, durante a semana ou os próximos meses. Enfim, tudo nós temos que apresentar e colocar diante do Senhor. A palavra de Deus em Efésios, ela diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Amém, queridos? Então, aquilo que você apresenta diante de Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais na minha e na sua vida. Alguns pedidos específicos gostaria de compartilhar aqui para a igreja se lembrar durante a semana. Lembrar da irmã Eliane, né? O pai dela, o Nilson, está hospitalizado, está fazendo alguns exames, investigando algumas questões da saúde dele. Então ore pelo seu Nilson, tá bom? Para que Deus esteja no controle dessa situação. É o sogro do pastor Ricardo. Vamos orar também pelo seu Abel. Recentemente ele estava hospitalizado, já está em casa, mas vamos pedir que Deus esteja no controle da sua saúde, das suas necessidades. Orem também por mim. Amanhã a gente vai se internar para poder fazer a retirada das outras pedras, né? Então, que o Senhor esteja no controle da minha vida. Conto com as orações dos irmãos, tá bom? Enfim, e todos nós também temos outras necessidades. Mais uma vez, se você puder, junte-se aí com quem está do seu lado, se aproxime, pegue na mão. Já tem alguns aí de mão dada, né, os casais, mas vamos estender essa corrente com aquele que está do nosso lado. Se quiser fechar o corredor, fecha o corredor, tá bom? Não tem ala da direita e nem da esquerda, né? Aqui é uma igreja única. Então fecha o corredor aí, dá a mão para quem está do seu lado, para nós sermos uma família que serve e que busca a presença de Deus, tá bom? Então feche seus olhos, vamos mais uma vez orar, agora apresentando esses pedidos de oração. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos mais uma vez em Tua presença em oração, e nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas necessidades. Aqueles irmãos, ó Deus, que foram mencionados aqui, alguns nomes de forma especial, que têm passado por um processo delicado nas suas vidas, e nós pedimos, ó Deus, a Tua intervenção, o Teu agir sobre essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos nas Tuas mãos a vida do seu Nilson, ó Deus, o pai da Eliane, sogro do pastor Ricardo, que está lá no hospital. Cuida dele, da sua saúde, todas as suas necessidades, aquilo que ele precisa para continuar fazendo os exames, investigando com maior detalhe algumas questões da sua saúde, talvez até uma questão de cirurgia. Que o Senhor vá dando a direção na vida dele, aonde que ele precisa, ó Pai, assim também junto com os seus familiares. Abençoa também o seu Abel, ó Deus, que passou também um momento difícil na sua vida, mas agora ele está em casa. Fortalece o teu servo, dá ânimo para ele, ó Deus, para que ele continue firme e disposto, ó Deus, a andar na tua presença, a fazer a tua vontade, mesmo com a idade que ele já tem, mas que o Senhor renove, ó Deus, o vigor físico e espiritual da vida do seu Abel, juntamente com toda a sua família. Abençoa a minha vida, Senhor, que estarei amanhã fazendo a internação para a retirada dessas pedras, ó Deus, nos rins. Que o Senhor esteja no controle de toda a cirurgia, de todas as etapas,
tarefas, ó Pai, e que num momento muito breve eu também possa retornar para a minha casa e estar se recuperando juntamente com minha família, Senhor. E tantas outras são as necessidades que o teu povo nesta noite está apresentando, talvez um familiar, um amigo, um colega, um vizinho, Senhor. Tu sabes, Pai, que existem lutas que nós passamos, que são maiores do que as nossas forças, que são maiores que o nosso entendimento, mas nós podemos com certeza descansar e saber que o Senhor está conduzindo a nossa vida, está conduzindo os nossos passos, e com certeza a vitória virá sobre as nossas vidas, Pai. Cuida do teu povo, tira toda a tristeza, toda a angústia, toda a aflição, ó Pai, que muitas vezes a preocupação traz nos nossos corações, e nos ajuda a descansar, saber, ó Pai, que tudo o Senhor está atento e irá no tempo certo agir em nosso favor, Pai. Abençoa o teu povo nesta noite, e nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Pode se assentar, queridos, um instante, por favor. E o culto, né, todas as partes dele é um momento especial, e esse também, ele é muito especial, porque nós temos a oportunidade de conhecer pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, e a gente tem a honra de ter vocês aqui conosco, e eu gostaria, né, de conhecer. Faça um sinal assim com a sua mão, levanta a sua mão, só dá um tchauzinho aqui para mim, para identificar aqui na minha frente. Seja bem-vinda, bem-vindas, né? Primeira vez, que Deus abençoe a vida de vocês. Lá atrás uma moça está lá também, seja bem-vinda, tá bom? Está conosco. Aqui, ó, no meu lado direito, Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença, tá bom? A equipe da recepção entrega um cartãozinho para essas pessoas, tá bom? Para a gente mandar um agradecimento para vocês. E como a igreja recebe os nossos visitantes, aplaudindo ao Senhor. Obrigado pela visita de vocês. Voltem outras vezes, tá bom? Hoje é a primeira vez. A gente gostaria de ver vocês aqui mais vezes, tá bom? Gostaria também de chamar as crianças agora. Nós vamos orar por essas crianças abençoadas, para elas terem um momento de culto delas, e assim elas aprenderem a palavra de Deus na linguagem delas, né? Então vamos orar, abençoar cada uma delas que estão vindo aqui, todas cheias de energia, com vontade, né? Nessa idade, são todas dispostas, olha que bênção. E orar também pelos voluntários do Ministério Infantil, porque são desafios que a igreja tem. A irmã Zélia, o Lázaro, a Andréia estão lá na equipe hoje, né? Então que Deus assim abençoe a vida de vocês, tá bom? Vamos orar abençoando as nossas crianças, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos abençoar em nome de Jesus todas as crianças que estão aqui à frente. Nós pedimos que hoje, mais uma vez, seja uma noite abençoada, que elas possam conhecer mais do Senhor, ó Deus, mais de Jesus, crescerem em amizade umas com as outras, mas que elas sintam a presença de Jesus na sua linguagem. Abençoe essa equipe de professores abençoada que está aqui também, que em tudo eles sejam sempre guiados pelo Senhor, em tudo aquilo que eles fizerem, Deus, aquilo que eles têm que ministrar, todos os detalhes. Eu abençoo as famílias dessas crianças, o lar que elas moram, Deus, que sejam casas cheias de harmonia, de paz, o futuro delas. Abençoe elas nos seus estudos, naquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas, mas nós abençoamos elas com a tua paz, com a tua proteção dos males desse mundo, com a tua alegria no coração delas, com a tua direção. Nós abençoamos e sabemos, cremos que nenhum mal vai acontecer a elas, e elas sempre serão uma bênção em nosso meio, e te agradecemos por essa expressão alegre, que elas têm essa agitação boa, que vem do Senhor, ó Deus. Por isso nós abençoamos elas, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas, nossas crianças, amém. Elas estarão saindo, e o nosso coral estará participação.
Jesus.
Parabéns, coral, que com certeza cantando canções assim, revelam o que é uma igreja. E na projeção nós vimos algumas fotos de momentos da igreja, principalmente uma foto que foi tirada há anos atrás. O pessoal estava lá na frente, né, da igreja, como era diferente.
E igreja é assim, ela muda, mas a essência, pegando aqui o gancho dessa última música, o dom mais precioso é o amor. A gente vai mudar paredes, vamos mudar a altura do teto, vai mudar os bancos, né? O piso às vezes vai precisar ser trocado, a igreja vai ser pintada a qualquer momento, mas a essência maior, ela precisa permanecer, que é o amor. E com certeza o Senhor Jesus tem nos dado essa característica aqui em Vila Diva, nesses anos que se passaram, porque a igreja é isso, você olhar para o passado, o que Deus já fez, olhar para hoje, o que Deus está fazendo entre nós, e com certeza olhar para o futuro, sabendo o que Deus ainda tem para fazer entre nós. E com certeza o Senhor tem muitas coisas para fazer. E por falar nisso, nós temos algumas comunicações, porque a igreja, ela é envolvida, né, de detalhes, de atividade, programações, e todos que estão aqui são convidados a participar conosco. Então, o primeiro aviso que nós temos aí na projeção é da terceira idade. Nós temos um grupo da terceira idade, e na próxima sexta-feira, esses irmãos, pessoas também, estarão reunidas para estar conosco aqui a partir das 14 horas. E você é nosso convidado. É um momento bem gostoso de oração, de estudar a palavra de Deus e também de confraternização. Sempre tem um lanchinho no final, que é bem gostoso. Então todos estão convidados a participar desse momento. No próximo sábado nós vamos ter um encontro de casais. Todo mês nós temos aqui na nossa igreja, vai ser a partir das 19h30. Então você, casal, pode estar aqui conosco, venha, né? Mesmo se estiver frio assim, eu não sei, mas pela época tudo diz que sim. Mas venha participar conosco, aprender a palavra de Deus, fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento. Eu costumo dizer que o encontro de casais, ele não é só para casais que estão com problemas, né? Ele é para qualquer casal, ele passando por necessidades ou em tempos bons também. Então venha participar conosco, né? E estarmos juntos em comunhão. Com certeza Deus, Ele se alegra desse tempo de estarmos juntos na sua casa, tá bom? Falando no aniversário da nossa igreja, nós vamos ter daqui a pouco um momento de dízimo e de oferta. Então já quero adiantar os irmãos, né, reforçar que nós tiramos esse mês para poder ofertar, né, a nossa oferta de amor, que é o valor de R$72, que é o ano que a nossa igreja está fazendo. Então você tem a oportunidade de abençoar a nossa igreja com este valor para as despesas, né, de aniversário. Próximo domingo nós vamos ter também um conjunto, um grupo concerto aqui conosco. Vamos ter um preletor de fora. Depois no finalzinho, né, aniversário, não pode faltar um bolo, um guaraná, né? Então venha participar, e nós estamos aí contribuindo também nesse momento com uma oferta de R$72 para custear essas despesas, tá bom? Isso se você puder, se você sentir no coração. Então abençoe o reino de Deus. Por falar nisso, agora nós vamos ter o nosso momento de dízimo e oferta. Quero compartilhar aqui um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em Deuteronômio capítulo 14, verso 22, que diz assim: separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. E esse momento é o momento da igreja, né? Os visitantes fiquem à vontade, mas a gente sempre ensina que o momento de dízimo e de oferta, ele está na palavra de Deus. Ele nos orienta a ter esse ato de entregar a nossa oferta e o nosso dízimo. Quando a gente olha, né, para a palavra, nós vemos no Antigo Testamento que desde aquela época o povo de Deus já era incentivado a trazer as suas ofertas na casa do Senhor, né? Eles tinham que ter essa consciência. Por quê? Porque quando a gente entrega o nosso dízimo, nossa oferta, nós estamos reconhecendo que Deus está nos abençoando, que Deus está suprindo as nossas necessidades.
que Deus está cuidando de nós. Eu sei que você tem inteligência, eu sei que você é dedicado no seu trabalho, eu sei que você não mede esforços, né, para ser um bom profissional. Então, tudo isso, nós temos essa capacidade, mas a gente também não pode esquecer que Deus tem nos ajudado, né? Que Ele tem cuidado de nós nesse sentido. Então, quando a gente traz na casa do Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, é para também reconhecer: Deus, obrigado, porque o Senhor está me ajudando, está me abençoando, está suprindo minha necessidade, o Senhor está me dando forças, e eu quero fazer um pouquinho também pela obra de Deus, através do dízimo e da oferta. Então, nesse momento, nós vamos louvar a Deus com uma canção. Se você veio preparado para isso, você quer e pode fazer isso, você tem aí envelopes na sua frente, você pode preencher, trazer aqui à frente e entregar o seu envelope. Você tem lá atrás a maquininha para fazer Pix, enfim, aquilo que for melhor para você, tá bom? Para você ficar bem à vontade nesse momento. Então vamos ficar de pé para nós orarmos e colocar na presença de Deus as nossas finanças também, porque Deus, Ele quer ser Senhor dessa área também da nossa vida. E com certeza, quando Ele é Senhor, Ele cuida, Ele protege, Ele sustenta a nossa vida financeira também. Vamos orar, querido Pai, em nome de Jesus. Em Tua presença, mais uma vez, aqui estamos. Queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome, porque agora nós podemos ter esse momento de dízimo e oferta, aonde nós trazemos os nossos recursos, parte deles que o Senhor tem nos abençoado, para que assim possamos ajudar a Tua obra, abençoar a igreja e também, consequentemente, a vida dos nossos irmãos. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, venha cuidar de nós, ó Pai. Que o Senhor continue, na verdade, nos ajudando, nos dando força no dia a dia do nosso trabalho, e conseguirmos os recursos necessários para manter a nossa casa e as nossas despesas. Mas que a gente também não esqueça de trazer, de consagrar as nossas finanças ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado também nesta área das nossas vidas. Abençoa, Pai, a diretoria, a liderança que administra esses recursos, que nós possamos estar com o coração também sensível para ouvir a Tua voz e investir no reino de Deus, naquilo que o Senhor deseja de nossas vidas. Continua abençoando a nossa igreja, o Teu povo, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca
neste lugar. Chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. E a igreja canta: faz chover, Senhor. Derrama chuva. Chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor. Inunda o nosso coração. Inunda o meu. Oh, faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus. Inunda o meu coração. Faz chover. Faz chover. A gente canta essa canção, essa música, e é inevitável não lembrar de um texto que justamente fala sobre isso, né? Salmos 42. Só para você lembrar, aí diz assim o texto: como a corça, ela anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma, ela tem sede de Deus, do Deus vivo. E eu estava cantando essa música com os irmãos, vocês, e pensando, né? Quantas coisas às vezes acontecem na nossa vida que nos deixa sedentos daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Eu digo isso porque a gente antes do culto estava com o pessoal que vai se batizar, que estão se preparando para o batismo. Eu digo isso porque depois nós nos juntamos com um grupo da liderança que estava num momento de oração. E naquele momento ali, a gente pôde entender que a nossa história, a nossa vida, a nossa trajetória, por mais que a gente tenha um mês de convertido, um ano de igreja, 50 anos de igreja, a grande verdade é que nós passamos por problemas, por necessidades. Jesus mesmo lembrou a gente: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Então, meus queridos, o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes a gente passa por problemas, mas eu me lembro que Jesus também, ele concluiu essa palavra dizendo: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, queridos? É essa palavra que a gente tem que se apegar, né? Na nossa trajetória, na nossa vida pessoal e como igreja também, né? No sentido, no contexto de celebração, de aniversário, na nossa vida pessoal, a nossa trajetória, a nossa caminhada pessoal com Deus, mas também a nossa caminhada de igreja. Todos nós não estamos isentos de problemas e de necessidades. Agora, voltando para esse texto, às vezes a gente pensa: puxa, os problemas estão tão grandes que eu não consigo sentir Deus, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo entender qual é a direção de Deus para a minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: haverá momentos que pode ser que você não tenha tão clara assim a direção de Deus. Mas uma coisa forte que hoje, desde manhã, Deus vem falando no meu coração, e eu quero dividir isso com você, é que se você não tiver claramente a direção de Deus, permaneça em Deus. Há uma grande diferença aqui, porque nós
queremos, Deus, qual é a tua vontade? Me mostra o caminho, é isso que eu tenho que fazer ou não é? A gente quer isso, a gente busca isso. Às vezes o nosso coração, né, ele fica dividido. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Querido, eu quero te dizer o seguinte, que se você estiver vivendo isso, não tome nenhuma decisão. Espere ouvir a voz de Deus. É isso que eu disse, permaneça em Deus. Porque quando você dá o passo, sem ter a direção de Deus, você está fazendo a sua vontade. E eu penso que todos nós, a começar em mim, cada um que está aqui, nós queremos seguir a vontade de Deus. Mas se você não tem isso tão claro, não dê esse passo. Seja em qualquer área da sua vida, seja na área financeira que a gente está dentro desse momento, seja na área profissional, seja na área dos seus relacionamentos, enfim, não faça nada, permaneça na presença de Deus, porque foi isso que o salmista disse: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma tem sede de ti, porque a gente sabe que só um pode saciar a nossa sede. A gente acha que tomando as decisões nós vamos resolver tudo, mas nem sempre. Deus está falando com alguém aqui. A gente acha que eu vou tomar essa decisão e vai resolver. Não, nem sempre. Porque talvez você já teve experiências difíceis e complexas, tomou uma decisão, mas se arrependeu. Então com certeza a gente precisa se alimentar desse Deus que sacia a nossa alma, que mata a nossa fome, que sacia a nossa sede. Esse é o Deus vivo que o salmista mesmo disse. Então deseje por Deus, busque estar na presença de Deus, e a direção virá, e a orientação que você precisa vai vir. Eu quero mais uma vez orar com vocês nesse sentido, porque eu creio que Deus, Ele está falando com alguém aqui essa noite. Então vamos orar. Você pode orar comigo. Vamos fechar nossos olhos. Não sei se é para um, para dois aqui, mas eu tenho absoluta certeza, você que entrou aqui nesse lugar, que tem buscado matar essa sede, que tem buscado caminhos, batido em portas para matar essa fome, e talvez você tenha tomado decisões e tem visto que não são esses caminhos, mas eu quero te dizer aqui nessa noite, a sede que você tem é de Deus. Então permaneça em Deus, ore, busque, esteja na presença dEle, para que a direção venha sobre a tua vida, para que a orientação, para que as escolhas que você faça venha do trono de Deus sobre a tua vida. Oh Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Pai, orando, colocando a nossa vida nas tuas mãos, Deus. Pai, quantos de nós muitas vezes estamos seguindo a nossa vida, e essa vida que se apresenta, ela coloca muitas situações difíceis, desafios e até problemas, e às vezes, Pai, nós tomamos decisões até precipitadas, Senhor. Mas nós aqui nessa noite, essa palavra, essa música, esse versículo, esse texto diz: como a corça anseia por águas, assim a minha alma anseia de ti. Deus, que a gente não venha dar os passos pela nossa própria vontade, mas que o nosso anseio, o nosso desejo seja mais de ti. Que o nosso coração, ó Deus, haja essa vontade de andar e de permanecer na tua presença, Pai. Talvez muitos aqui tenham que tomar suas decisões. Talvez você esteja até com dúvida se eu faço ou se eu não faço, se eu deixo ou se eu vou, não sei. Mas uma coisa eu quero te dizer, e é Deus que está falando com você: permaneça na presença de Deus, e a resposta virá, a direção virá, a orientação virá, a porta se abrirá. Permaneça na presença de Deus, tenha fome, sede de Deus, não das coisas desse mundo, mas da presença do Senhor na tua vida. Que seja assim, Pai, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vai trabalhando no nosso coração, Deus, vai revelando a tua palavra, vai trazendo a solução, vai trazendo a direção que nós precisamos, mas que o principal nós possamos fazer, que é permanecer na tua presença, Senhor.
não achar que tomar as decisões vai resolver as coisas. O que vai resolver é estar na sua presença. E as outras coisas virão sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a permanecer, a ter fome, a ter sede de Ti cada dia mais. Sacia, Deus, a nossa fome, a nossa sede, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Você pode erguer suas mãos, adorar a Deus conosco. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Adore a Deus, igreja. Derrama a chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Antes de você sentar, eu quero ler um texto da palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia. No livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Verso 19 até o 22. Efésios capítulo 2, a partir do verso 19, diz assim a palavra de Deus: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, igreja? Pode se assentar um instante, por favor. Bom, hoje é um pedacinho da nossa comemoração de aniversário, desses 72 anos de existência da nossa igreja. E domingo que vem tem bolo, tá bom? Se você gosta de comer um bolinho com guaraná, todos estão convidados, com certeza. E nesse momento é inevitável a gente não falar sobre a igreja de Jesus. Durante o ano a gente sempre fala, a gente menciona, ministra aos irmãos sobre o que é a igreja, qual a missão da igreja. Mas eu estava pensando nesses dias que a vida, ela passa muito depressa. E por ela passar muito depressa, é inevitável a gente não observar os detalhes do dia a dia. Como, por exemplo, às vezes você está tão corrido, né? Está tão corrido, trabalho, escola, faculdade, curso, enfim, algum compromisso, alguma tarefa no lar. Às vezes a vida ela é tão corrida que a gente esquece de ver os detalhes, né, de simples da vida. Por exemplo, uma refeição junto com a família, você simplesmente acordar, né, poder estar com os olhos abertos. Enfim, irmãos, sabe, às vezes para algumas pessoas isso passa tão desapercebido,
Mas a grande verdade é que Deus, no dia a dia, Ele tem mostrado detalhes tão importantes para nós. E a igreja, ela não é diferente. Às vezes a gente vem para cultuar a Deus, para ouvir uma palavra, para participar de um louvor, mas a gente, às vezes, não se aprofunda nos detalhes daquilo que Deus, Ele quer fazer em nós e através de nós. O texto mesmo que nós lemos está muito claro em dizer que nós somos habitação de Deus, nós somos santuário de Deus. E nós estamos aqui, através dos louvores, da oração, do coral edificando a igreja, a palavra sendo ministrada, a igreja, eu e você, nós estamos sendo edificados. Deus está falando com você desde o começo desse culto. Você talvez ainda não se percebeu, porque eu não sei, se de repente está lá pensando no almoço que você tem que preparar amanhã, no dia que você tem que levantar cedo, igual eu, amanhã, 4h30, já estou de pé para ir para o hospital. Você está preocupado, né, com algum compromisso que você tem que resolver durante a semana. Então, às vezes, a gente se perde nesses pensamentos e esquece de detalhes tão importantes do que Deus está fazendo aqui nesse lugar, através de tudo que já aconteceu e ainda está acontecendo, porque o culto não acabou. E Deus, o que Ele está fazendo nessa noite, na minha e na sua vida? Edificando cada um de nós. O que é edificar, pastor? É a gente aprender a ouvir a voz de Deus e se submeter à vontade dEle. É ajustar algumas áreas da nossa vida, se for assim o caso. É a gente entender que, olha, Deus está falando isso comigo, então eu preciso obedecer a sua voz. Olha, Deus quer que eu mude de rumo, de caminho, então eu preciso ouvir a sua voz. Então Deus, Ele está aqui ajustando, alinhando o nosso coração, porque nós somos igreja. E essa igreja, como diz aqui o texto, que deve se tornar um santuário santo ao Senhor. Porque em outro texto, né, de Coríntios, diz que nós somos a habitação do Espírito Santo. Deus, através do Espírito Santo, Ele habita em nós. Como assim, pastor? Uma pessoa me perguntou essa semana, como Deus habita em nós? Deus, Ele habita em nós a partir do momento quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Quando você tomou a sua decisão, lá atrás, ou não sei quando foi, como foi isso, mas quando você reconheceu, olha, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero seguir esse Jesus que a Bíblia fala, eu quero andar nos passos dele, eu quero ter ele como modelo para a minha vida, porque quando eu olho para o mundo, para as circunstâncias ao meu redor, eu não tenho nenhuma referência nesse mundo, mas quando a gente olha para a palavra, a gente vai ver sim, Jesus sendo uma referência para nós, numa sociedade que a gente vive como hoje. Então, é esse Deus, o Espírito Santo, que veio habitar em nós, quando nós falamos, eu quero, eu recebo, eu aceito Jesus. E em meio a tudo isso, é claro que você tem o perdão dos seus pecados. Com esse recebimento de Deus no seu coração, você tem a vida eterna, você tem a presença dEle todos os dias com você, porque Jesus mesmo deixou essa palavra para os discípulos, e isso se aplica para nós também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Por mais que você pense que Ele não está, por mais que você veja a circunstância que você está vivendo e pense assim, olha, eu estou num problemaço. Estou vivendo dias terríveis na minha vida. Deus me abandonou. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você, como nós acabamos de ler aqui os Salmos 42, se você anseia por Deus, se você tem sede por Deus, sem dúvida nenhuma, Ele está com você.
É claro que vale pontuar, né? Se você vive no pecado, se você anda distante de Deus, então não tem como Deus caminhar com você. É por isso que quando nós falamos sobre ser edificados, nós estamos sendo edificados, é justamente isso. Nós estamos aqui nesse domingo, ou durante a semana, quando você abre a sua Bíblia, quando você ora, Deus, Ele está sempre ministrando ao seu coração, para que você, como igreja, seja edificada, você seja transformado. O apóstolo Paulo mesmo disse lá em Romanos, capítulo 12, as seguintes palavras: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois esse é o culto racional. E aí ele continua dizendo: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Essa renovação é essa edificação. E nós estamos aqui aprendendo a palavra, ouvindo os louvores. Deus está edificando a sua igreja. E quando eu falo igreja, não é paredes, não é teto, não é elementos, estrutura. Isso aqui é um local para a gente se reunir. Mas quando eu falo igreja, Ele está edificando eu e você. Amém, irmãos? E aí ele continua dizendo assim, olha, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por que isso? Porque, humanamente falando, se você não tiver o Espírito Santo, eu e você jamais poderíamos ter essa capacidade de entendimento das coisas de Deus. Então é por isso que tudo começa quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus e diz, eu quero ir por esse caminho. E aí então ele começa a transformar o nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, um pouquinho por dia, um culto de cada vez, nós vamos sendo edificados. Agora, se a gente não busca essa edificação, com certeza todos nós vamos ter prejuízos espiritualmente. Quando você não busca ouvir a voz de Deus, quando você não lê a palavra, quando você não ora, quando você falta de repente na igreja, quando você não serve a Deus em um ministério porque Ele te capacitou, Ele te deu um dom. Esses dias eu falei para uma pessoa, olha, ela já é cristã. E eu disse, você no mínimo tem um dom. Ele olhou assim para mim, abriu os olhos, falou, sério? Eu tenho um dom? Tem, meu filho, você tem um dom. Você crê em Jesus? Creio, pastor. Você ama Jesus? Eu amo, pastor. Então você tem um dom. E aí, para surpresa dele, que ele ficou mais assim espantado, foi, e pode ser que você tenha mais de um. Aí que ele, eu acho que, não sei que momento que ele estava vivendo ali, mas eu vi que ele estava com o olho arregalado assim. Nossa, eu tenho um dom. E aí eu tenho mais de um dom. Sim, você tem mais de um dom, porque nós estamos sendo edificados. E estamos aqui para edificar uns aos outros. Amém, igreja? Agora, se a gente não faz nada disso, a gente vai ficar no prejuízo. A gente limita as nossas experiências com Deus. Ah, eu vou na igreja só por ir. Recentemente, o pastor conversa com muita gente. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Eu conversei com não é com uma pessoa só não, são várias experiências. Recentemente estava conversando com um jovem e ele disse assim, olha, pastor, mas qual será a verdadeira motivação que a gente tem que ir na igreja? E que bom que ele fez essa pergunta, porque realmente a gente tem que se perguntar, qual é a minha motivação de estar aqui? Por que eu venho aqui? Tem pessoas de outras igrejas, mas, enfim, por que você vai na igreja? Qual é a sua maior motivação? Quando a gente não tem muito entendimento, a gente quer arrumar namorado,
Eu vou na igreja, pastor, porque vai que, né? A minha costela está lá. Ah, pastor, eu vou na igreja porque, olha, a minha vida está difícil. E eu quero que Deus me abençoe financeiramente. Eu quero ter prosperidade. Está certo. Eu creio que Deus pode nos dar prosperidade. Eu creio que Deus pode dar a costela aí que você precisa. É costela, Ju? Se é ou não é, a minha está aqui, ó. Só sei disso. Mas a gente precisa, em alguns momentos, irmãos, como igreja, nesses 72 anos que você faz parte dessa história, ou se você é de outra igreja, você também precisa pensar, né? Quais são as experiências, as motivações que me fazem ser igreja? Será que eu não estou vivendo uma estagnação espiritual? Porque também tem isso, tem gente que às vezes tem motivações erradas, né? E buscam alimentar o seu coração, e tem as motivações erradas e vai dar um distanciamento daquilo que Deus quer para a sua vida. Então, meus irmãos, a minha palavra aqui, porque nós vamos ter mais uma participação do coral. Quantos querem ver o coral aqui? Amém. É que nós precisamos, juntos, ser edificados como igreja. E ao mesmo tempo que eu sou edificado, eu edifico outras pessoas. Como é que você faz isso? Prometo que eu estou concluindo, porque tem gente que até arrepia quando o pastor fala, como é que você faz isso? Meu Deus, é agora que ele vai começar a pregar. Essa foi só a introdução. Estou brincando. E, né, a gente fala assim, né, concluindo, mas não está concluindo é nada. Rapidamente, irmãos, é uma reflexão aqui. Como é que a gente edifica, é edificado? Tem alguns elementos que eu coloquei aqui. Primeiro, você precisa renovar o seu coração. Quando eu falei sobre motivação, estar na igreja, ser igreja, não pode ser para nós um ato automático. E se isso entrar dessa forma na sua vida, o seu coração, ele vai ficar fechado para que você tenha outras experiências com Deus. O nosso coração, às vezes, pela rotina das coisas, de igreja mesmo, né? Você vir ajudar alguma tarefa, alguma programação da igreja. Se você começa a fazer isso constantemente, às vezes o seu coração entra naquele automático. E eu penso que nós não devemos viver desse tipo. Porque cada momento que você vem na igreja, cada oração que você faz, cada ministração da palavra de Deus, ela é única na sua vida para, de repente, mudar a sua história, para abrir um caminho para você. Essa palavra aqui, de repente, está falando com você, Deus está falando no seu coração, em que área da sua vida precisa ser ajustada. Um louvor que nós ouvimos, então, nenhum louvor será o mesmo quando a gente canta, por mais que tenha o mesmo refrão, as mesmas frases. A palavra de Deus, ela nunca será a mesma se ainda a gente lê-la todos os domingos o mesmo versículo, porque ela se renova a cada dia. Estar na igreja nunca vai ser o mesmo culto. Não vai ser o culto de domingo passado. Domingo passado passou, já foi. A palavra era uma, os louvores eram outro, o ambiente era outro. Hoje é uma nova história, amém, irmãos? Então nós precisamos renovar o nosso coração, a nossa paixão pelas coisas de Deus. É dessa forma que nós vamos sendo edificados. Para a gente renovar o nosso coração, a gente precisa, com certeza, renovar os nossos sonhos. A palavra de Deus, ela nos lembra que Deus, ele tem planos, ele tem sonhos para cada um de nós.
Então, às vezes, a vida, ela é difícil. E a gente esquece que esses planos de Deus, eles podem ser cumpridos na nossa vida. Ah, mas olha, não sei, hoje a gente falou um pouquinho no culto da manhã, das promessas de Deus. Sabe quantas promessas, os estudiosos dizem isso, sabe quantas promessas de Deus para você, não é para a igreja inteira, né? Eu tenho várias promessas e está diluindo. Não, para você, tem mais de 37 mil promessas. Mais. Puxa, pastor, não lembro nem da primeira, como eu vou lembrar de 37 mil? É óbvio que quando a gente fala de promessas de Deus, essa sua jornada, essa sua caminhada, você precisa ouvir e entender qual é a promessa do Senhor para você. Quando a gente fala de planos de Deus, na vontade dEle, é justamente isso, porque o Senhor fala, eis que tenho planos para vocês, planos de fazê-los prosperar. Amém, igreja? Então são promessas como essas, que na nossa trajetória como igreja, coletiva ou de forma individual, a gente tem que buscar, meus irmãos. Como eu busco isso, pastor? Como eu conheço? Como eu descubro qual é a promessa específica que Deus tem para a minha vida? Querido, é a nossa vida com Deus, é você renovando o seu coração, é você renovando a sua paixão, é você renovando os seus sonhos na presença de Deus. É você lendo a palavra. É você continuar orando. E de repente você lendo ali a palavra, Deus, puxa, Ele está falando tão forte comigo, esse texto, esse versículo aqui, de repente alguém pode dizer, está tão forte dentro de mim, essa semana, eu não esqueci esse versículo, então de repente, esta é a promessa que Deus tem para você, então você tem que buscar, você tem que alimentar o teu coração, porque se você não buscar, se você não agir, você não vai conhecer as promessas de Deus, aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Por que a nossa igreja é uma igreja que ora, é uma igreja que jejua? Para o nosso coração estar mais sensível e entender o que Deus quer fazer no nosso meio. Porque se nós não tivermos oração, se nós não jejuarmos, não é que Deus não vai revelar a sua vontade, mas com certeza a nossa sensibilidade vai ser ofuscada por alguma coisa. Então é por isso que a gente ora, por isso que a gente jejua, para a gente estar mais sensível àquilo que Deus quer revelar para nós. Em se tratando as promessas de Deus de forma individual, é do mesmo jeito, meus irmãos. Nesses 72 anos que a igreja existe aqui nesse bairro, cada momento foi um momento. Quando ela surgiu, quando ela passou alguns anos, ela tinha alguns trabalhos, depois passou outros anos, a igreja tinha outros tipos de programações, e hoje estamos aqui com outros tipos de propostas, desafios e visão de Deus. Mas se a gente não orar, se a gente não buscar, se a gente não renovar o nosso coração pelas coisas de Deus, aí as coisas podem ficar mais difíceis para cada um de nós. Eu quero encerrar agora de verdade, agora concluindo. Eu quero dizer o seguinte, queridos. Renove a paixão que você tem pela igreja de Jesus. Renove as suas expectativas que você tem pela igreja de Jesus. Não sei se a igreja, quando eu falo igreja, são pessoas. Se um dia decepcionou você, se um dia frustrou, mas como pastor eu estou aqui para dizer para você que em algum momento você também decepcionou alguém. Você também de repente frustrou alguém. E então é uma via de mão dupla. Eu me decepciono, mas também eu decepciono outras pessoas. Mas o meu amor pela igreja de Jesus, eu estou falando por pessoas, ele não pode ser mudado. Não é porque aconteceu uma situação que isso quer dizer que vai acontecer várias coisas. Eu estou dizendo de repente para você que talvez esteja afastado de uma igreja.
que você está aí, né, em cima do muro. Ah, porque o pastor me decepcionou. Acontece. Acabei de falar com alguns irmãos hoje de manhã, né, que é muito complicado você ser modelo, não de beleza. Isso não se discute da minha parte, né, claro. Mas é complicado você ser referência, porque temos as nossas falhas. Mas é interessante que Paulo mesmo disse que ele usou essas palavras, né? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo para mim e para você que mesmo com as nossas falhas, nós temos que ser exemplo para os outros. Mesmo com os nossos defeitos, nós temos que edificar uns aos outros. Então que nessa noite, com defeitos e falhas, se você foi frustrado ou se você frustrou, se você foi decepcionado ou se você decepcionou, renove o seu amor pela igreja. Amém? Vamos orar, abaixe sua cabeça, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez nesta noite. Queremos te agradecer por essa oportunidade da sua palavra, aonde nós pensamos que precisamos e devemos edificar uns aos outros. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude nesta tarefa, Pai. Às vezes não é fácil, porque muitas vezes olhamos a nossa trajetória e esquecemos, Deus, que nós também falhamos, assim como outros falham. Mas a tua palavra, nesta noite, diz que nós precisamos renovar o nosso amor pela a igreja. Porque o Senhor Jesus ama a igreja. E se Jesus é o nosso mestre, nós seguimos os passos de Jesus, nós também devemos amar a igreja. E quando nós amamos a igreja, nós edificamos e somos edificados. Queremos aproveitar, Senhor, nesta noite, pedir perdão pelas nossas falhas e que o Senhor nos capacite a cada dia mais a amar ao Senhor incondicionalmente. Como diz o texto lá na palavra de Deus nos evangelhos, ame o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E resumindo diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu entendo, Pai, que é dessa maneira que nós vamos edificar e sermos edificados. Que a nossa igreja, nesses anos que estão por vir, possa a cada dia, a cada culto, a cada encontro, ser edificado e edificar uns aos outros, Pai. Nos capacita para isso, para que o teu nome seja honrado e glorificado. Obrigado por essa noite, pelo momento até aqui, e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um momento do coral. Quero chamar aqui o coral, fique à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite, amada igreja. Nosso momento agora vai ser um momento especial. Nós vamos cantar inéditos que fizeram parte da minha história, fizeram parte da história dos nossos coristas e com certeza de muitos dos que estão aqui presentes da nossa igreja. Então, peço a ajuda de todos, que todos fiquem em pé e vamos cantar juntos. Esses inéditos vão estar sendo projetados ali, junto com algumas fotos que também são da nossa história também, da nossa igreja aqui, tá bom?
Eu pensei que ia continuar. Agora que eu estava começando a me embalar, né? Agora vai. Agora já sobe, né? Mas que alegria, né? No nosso coração saber que isso é edificar, né? Isso é edificar. É envolver a igreja. Parabéns, Rebeca, Maristela, que estão à frente do coral. Trazer essa ideia, né? Todos coristas. Isso emociona a gente, né? E igreja é isso, queridos. A gente está aqui para seguir, né, na nossa vida com lutas, mas crendo na vitória. Amém, queridos? Eu queria aproveitar nesse momento e a gente sempre, né, coloca esse desafio, essa proposta e esse apelo para você que de repente veio aqui, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos uma igreja que fala de Jesus, que crê em Jesus, né? E vocês acompanharam que é tudo sobre Ele, tudo sobre Jesus. Não é sobre pastor, não é sobre membro de uma igreja. Ninguém aqui está para ser melhor que ninguém. Essa é a questão quando eu falei de motivação. Jesus é a nossa maior motivação. Se você veio aqui, entrou essa noite e entendeu a palavra, entendeu esse ambiente, se Deus falou com você nesse momento, eu queria fazer esse apelo para você levantar sua mão, a gente orar pela sua vida, você dizer assim: olha, eu quero esse Jesus, quero seguir esse Jesus que a gente acabou de cantar. Ou para você que, como eu mencionei, está afastado da igreja, de repente alguém está aqui, ou está na transmissão, não sei, né? A história de cada um, está frio espiritualmente, está afastado do caminho do Senhor. Enfim, aqui nós não estamos julgando ninguém. Eu só quero dizer para você que essas coisas acontecem. Mas essa noite é uma noite onde Deus, Ele quer renovar a sua fé, a sua esperança. Então eu quero fazer aqui um apelo. Nosso horário já está avançado e eu só quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer tomar essa decisão? Levanta a sua mão para que eu possa orar por você. Tem alguém aqui? Amém, Deus abençoe. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer orar conosco nesse sentido? Amém. Eu vou me aproximar deles, né? Porque o coral está aqui já. Que eu gosto sempre de estar perto das pessoas para orar junto com elas, né? O pastor tem que estar perto. Às vezes não dá para estar perto de todo mundo, né, Ricardo? Né, irmã? Mas desses queridos aqui eu quero estar perto de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu não sei a história, não sei o contexto, mas Deus sabe, né? E vocês estão aqui para Deus renovar a história de vocês, tá bom? Tenha certeza disso. Baixe a cabeça, igreja, feche seus olhos, vamos orar aqui com eles. Vá orando aonde você está, vai pedindo para que Deus abençoe a sua história, a sua vida. Se for o seu caso, peça: Senhor, eu quero renovar a minha paixão pelo Senhor. Eu quero renovar o meu amor pelas coisas do Senhor. A palavra de Deus diz, nós já estamos lendo e estudando o livro de Apocalipse, diz: lembra-te da onde caíste e arrependa-te, volta ao teu primeiro amor. De repente você não levantou a mão, mas tudo bem, não é essa a questão. Nós só queremos identificar para orar por você. Então ore aonde você está. Deus renova. Eu abandonei, eu deixei os teus caminhos, mas esta noite tudo que eu ouvi, tudo que aconteceu, eu participei, eu creio que o Senhor está fazendo uma história nova na minha vida, Pai. Que seja assim na vida desses jovens, Senhor, que estão aqui comigo, Pai. Ó Deus, que o Senhor, que conhece o coração deles, sabe a história, o passado, que a partir de hoje seja um momento novo na vida deles, Pai. As suas decisões que eles tomaram esta noite, com certeza foi registrada aí nos céus. E que o Senhor abençoe esta nova caminhada deles. Que o Senhor esteja presente em suas vidas.
abençoando, ajudando eles em cada passo de suas vidas, Pai. Em nome de Jesus, cuida deles, Senhor. Cuida dela, Pai. Ó Deus, entregamos eles em Tuas mãos. Que o Senhor verdadeiramente se faça presente em suas vidas. Obrigado, Pai, pela vida deles nesta noite, tomarem essa decisão. Apresentamos eles. E que a partir desta noite tudo seja renovado na vida deles, Pai. Que a alegria volte no coração deles. Que a presença do Senhor seja visível todos os dias em sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Cuida, Senhor. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa dar a direção que eles precisam, trazendo a paz e a alegria que só o Senhor pode dar. Oramos e entregamos a vida deles em Tuas mãos, em nome de Jesus. Que seja assim, Pai, na vida da Tua igreja essa noite. Cada um de nós que tem um contexto, tem uma história, tem uma situação, Pai. Que cada um de nós estejamos renovando o nosso coração, a nossa paixão pela igreja de Cristo. E abençoa todos nós, que possamos caminhar firmes com o Senhor. Oramos agradecendo a vida do coral, pela dedicação deles, nos ensaios, e obrigado, porque eles edificaram a Tua igreja essa noite. Obrigado por esse ministério tão lindo e abençoado. Que o Senhor capacite os nossos coristas, as regentes, ó Pai, a liderança deste trabalho, Rebeca, Maristela, que o Senhor conduza a vida delas diante desse trabalho, Senhor, e que outras vezes a Tua igreja seja edificada pelo coral. Nós oramos, pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, ao retorno dos nossos lares, debaixo da Tua proteção, e nos abençoa, Deus, nesta semana. Que o Senhor se faça presente todos os dias na nossa história. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Levanta as suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Ó, só um recadinho. Na saída, olha como Deus é bom, né? Tem chocolate quente aí para vocês, tá bom? Domingo que vem tem bolo, mas hoje tem chocolate quente. Boa semana, meus queridos. Deus abençoe. Vai com Deus. Parabéns. Já não separa mais a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.